Então, antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, façamos uma oração para que o Senhor abençoe os nossos corações. Senhor meu Deus, Pai querido, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nosso Deus forte, abra o nosso entendimento, nos dê capacidade para entendermos, para assimilarmos e guardarmos a Sua Santa Palavra em nossos corações. Porque somente o Senhor tem capacidade para tudo, Senhor. Tanto para perdoar nossos pecados, para curar as nossas enfermidades. Te imploramos também por saúde, Senhor. Cura as nossas enfermidades, limpa os nossos olhos, que cada dia nós possamos entender melhor a Tua Santa Palavra. Te agradecemos e te imploramos por amor ao Senhor Jesus, o Messias. Amém. Queridos irmãos, vamos dar uma olhadinha no capítulo de Jeremias, número 25. Vamos encontrar capítulo 25 de Jeremias, versículo 9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E os trarei sobre esta terra e sobre seus moradores e sobre todas as nações em redor. E os destruirei totalmente e pô-los-ei em espanto, em assobio e em perpétuos desertos. Como alguns meses atrás, quando estudamos na escola sabatina a respeito do livro de Jeremias, nós vimos que o povo de Israel, muitos deles, digamos que sobraram ali das tribos do sul, Judá e Benjamim, alguns poucos remanescentes da tribo do norte, muitos deles estavam muito desviados. E quando Jeremias profetizava o que o Senhor lhe falava, o povo ainda zombava dele, e os falsos profetas, como também existiam naquela época e também existem hoje, ainda profetizavam dizendo que o Senhor não deixaria eles no jugo do Babilônia. Assim como teve aquele caso do jugo que era de madeira que o Senhor mandou Jeremias fazer, o povo quebrou e o Senhor mandou fazer de ferro, para eles entenderem que, além de servirem ao Senhor, que é um jugo suave, justo e bom, quando eles fossem servir a Babilônia, aquele jugo seria de ferro, pesado e difícil de suportar. Aqui Jeremias está mais uma vez reiterando isso. Versículos 11, no mesmo capítulo 25 de Jeremias. E toda esta terra irá ser deserto e um espanto. Como eu comentei com vocês no estudo de Daniel, quando o povo de Babilônia levava sempre das 13 invasões que tiveram, quando eles levavam o povo, além de eles levarem o povo, eles levavam praticamente uma boa parte da alta classe. As classes mais baixas ficavam lá para fazer a produção agrícola. Continuando. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles uns desertos perpétuos. Vejam só, queridos irmãos. O Senhor havia profetizado 70 anos, vocês ficarão servindo ao povo do Babilônia. Então, como nós vimos em Daniel, chegou a época que Daniel começa a fazer aquelas orações e pede para o Senhor que a sua promessa fosse cumprida. Assim devemos fazer nós. O Senhor tem uma promessa que Ele pode te curar. Ivan, Efésios 6, leia mais e busque o Senhor. Ele vai te curar. Vamos dar uma olhadinha agora no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 30. Daniel 5, versículo 30. Como nós vimos no estudo de Daniel, o capítulo 5 é com referência à queda de Babilônia, onde é comprovado na história que o povo da Medo-Pérsia chegou e fizeram aquela batalha, passando por meio da água. O povo que sobrou da água, quando eles vieram ao rio e chegaram até o rei dos maiorais que estavam na festa e mataram eles. Versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Eu queria comentar com vocês a respeito de Isaías, que já estava profetizado. Mas onde está Isaías? Capítulo 44 e capítulo 45.
Isaías 44. Todos encontraram Isaías 44? Vamos dar uma olhadinha a partir do versículo 26. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre os conselhos de seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Meus irmãos, quando o povo de Babilônia foi lá, invadiu a primeira vez, levou a parte do povo, deixou outro rei. Aquele rei passou algum tempo, ficou rebelde. Nós somos a nação escolhida e nós não precisamos servir a eles. E deixava de lado as promessas que o Senhor havia feito, profetizado através do profeta Jeremias. E agora? O povo já estava ali, já estava servindo, viraram rebelde, o povo voltou, quebrou boa parte da cidade, levou mais pessoas ainda cativas, ficaram ainda os mais pobres só para a produção agrícola. Veio a terceira vez, depois dos 30 anos, o povo continuava rebelde. Não estava querendo servir a eles, pagar os impostos e tudo mais. Assim como antigamente, na época de Davi e Salomão, os outros povos tinham impostos e pagavam para o povo de Israel. Mas e agora? Veio Nabucodonosor, destruiu toda a cidade, destruiu o templo, tacou fogo em tudo que era de madeira, derrubou até o povo. Se cumpriu o que Isaías havia profetizado centenas de anos antes. Versículo 27. Prestem bem nesta atenção, nestes últimos dois versículos do capítulo 44. Quem diz a profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Versículo 28. Quem diz de Ciro, olha só, esse nome é conhecido, nosso Padre Daniel. Quem diz a Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: ser edificado, e ao templo funda-me. Meus irmãos, aqui está a profecia de Ciro, centenas de anos antes de Ciro nascer, 150 anos mais ou menos, segundo o pastor Hamilton. Isaías ele profetizado que Ciro seria o libertador do povo do jugo de Babilônia. Chegou Ciro, desviou a corrente do rio, entraram marchando, mais ou menos a água até pela cintura, e tomaram Babilônia. Não foi secado o rio, como estava dizendo aqui no versículo 27, e eu secarei os teus rios. Essa foi a estratégia que Ciro utilizou junto com seu tio Daniel para invadir, tomar e derrubar o Império de Babilônia, e eles se tornarem o grande Império Mundial. No versículo 28, falando sobre o que seria edificado e ao templo fundado. Isso nós veremos depois, como ele fez isso e principalmente quando foi cumprido isso. Capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, novamente o nome de Ciro citado, a quem toma pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei meus mãos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Como isso não se fecharão? O povo de Babilônia era tão alto de si, era tão cheio de si, que eles eram imandados, eles eram os maiorais, que, segundo a história, os portões de Babilônia naquela noite estavam até destrancados, abertos, escancarados. O povo marchou, chegou entrando marchando pelo rio, não precisaram nem ficar, acabar, matar com a vida de todos aqueles que eram os soldados que estariam cuidando dos portões. Vejam só, e também prova depois que Ciro foi tão bom administrador, ele e o povo da Média-Persa, que o próprio povo de Babilônia deu glórias por eles terem até melhorado a vida deles, os súditos que eram de Babilônia, o povo que morava lá. Vamos dar uma olhadinha nestas.
Esdras, capítulo 1. Todos encontraram? Na minha Bíblia tem aqueles subtítulos, não sei se é de vocês é o mesmo, mas no meu subtítulo está assim: Ciro convida os judeus a voltar para Jerusalém e a edificarem o templo. Isso é tipo um resumo que das Bíblias traz do que vai ser tratado o capítulo. Capítulo 1, versículo 1 de Esdras. Em Esdras ele é citado bastante em Neemias, que ele era um escriba, uma das pessoas que sempre ajudavam a fazer a cópia fiel das cópias dos pergaminhos que já existiam, e também escrevia em novos. Capítulo 1, versículo 1 de Esdras. Do primeiro ano de Ciro, olha só o nome de Ciro sendo citado aqui, rei na Pérsia, entre parênteses, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, como nós já vimos a respeito dos 70 anos, lá em Jeremias 25, verso 9. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo. O que significa pregão por todo o reino? Ou seja, quando mensageiros anunciando, gritando a todos para ouvir, até talvez entregando cartas para os maiorais, falando o seguinte, versículo 2: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Que naquela época ele era imperador, estava mandando em todos os reinos conhecidos da época. Como assim todos os reinos conhecidos da época? A América Latina já existia? Só as terras, porque ainda não era conhecida. A América do Norte, só as terras, porque ainda não era conhecida. Então, quando descobriu o Brasil em 1500, então naquela época, há 2100 anos atrás, mais ou menos, não era conhecido essas outras terras que hoje são conhecidas pelos mapas. E ele encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que casa seria essa? A casa do templo do Senhor, que futuramente seria conhecido como Templo de Zorobabel. Vamos dar uma olhadinha agora no capítulo 5. Capítulo 5 de Esdras, versículo 17. Agora, pois, se parece bem ao rei, olha só, agora, pois, parece bem ao rei. Por que isso? Quando o povo voltou para lá, começou a perseguição, começou aquele ciúme, começou aquela coisa de por que vocês estão reconstruindo, vocês vão ficar rebeldes, vocês são rebeldes contra o rei, e sempre aqueles que são mais puxas, né, do rei, aqueles que vão sempre delatar qualquer coisa, já foram os primeiros a criar uma teoria da conspiração contra o próprio povo judeu. E o povo chegava e interferia neles na construção, e ficava incomodando, e os governadores, os chefes ficavam fazendo aquilo, e ficavam cada vez mais pressionando o povo. Mas como que deveria fazer? O que estava acontecendo? Por que eles estavam fazendo aquilo? Aí elas traziam um ultimato. Por que vocês não vão em fase? Continuando aqui o versículo 17: Busque selar na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia. Se é verdade haver uma ordem de Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Ou seja, vocês estão duvidando de nós? Então, façam a dúvida vocês mesmos. Falem para o rei, se for bem para ele, procure lá nos pergaminhos. Ele vai encontrar alguma coisa com referência a isso. Nós temos a ordem de Ciro. Já havia passado muitos anos que já não estava mais o Ciro no poder. Tinha entrado Dario, depois entrou Ciro, e se você for pesquisar no Wikipedia e várias outras enciclopédias, existem vários Ciro, existem vários Dario. Não tem Dario I, assim como tinha aqui no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, e assim por diante. Você vai ver que são citados várias vezes no livro de Esdras. Agora, capítulo 6, continuando a história. Hoje nós temos por
capítulos, mas antigamente não era dividida a Bíblia em capítulos, né? Eram todos os pergaminhos em forma sequencial. Capítulo 6. O que ocorreu então? Então o rei Dario deu ordem, mas não era? Dario não foi primeiro? Aí depois Ciro, aí Dario voltou? Não, provavelmente isso aqui seria o Dario primeiro, ele que veio após Ciro. Deu ordem e buscaram na chancelaria, onde se metiam os tesouros em Babilônia. Em Aquemetá, no palácio que está na província de Medeia, se achou um rolo. O que era um rolo? Pergaminho. Como os pergaminhos, a maioria das vezes eram escritos em couro ou em outros materiais, eles eram enrolados e colocados em vasos de cerâmica para ajudar a durarem mais tempo, sem deteriorar. E nele está escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano, no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: esta casa se edificará em lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados. E aqui ele traz toda uma descrição de como que era ser feita a casa do Senhor. Olha só, qual que era a casa mesmo que nós vimos no capítulo anterior? Sobre a casa do Senhor Deus. E aqui está, porque os próprios judeus haviam citado, nós estamos refazendo o muro, estamos refazendo a casa do Senhor, estamos reconstruindo, porque além de já ter sido profetizado centenas de anos antes, o próprio imperador Ciro nos mandou. Ele deu a ordem para nós. Vocês agora contaram nos seus pergaminhos. Vamos dar uma olhadinha, versículo 11 do capítulo 6 de Esdras. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, olha só, essa primeira frase é importantíssima. Todo homem que mudar esse decreto. Lembra da história do Daniel? Por que o rei, ele mesmo, vendo quando fizeram a armadilha para Daniel, aquela tocaia para ele mesmo não pôde decretar, revogar o seu decreto? Porque assim que era decretado, os medo-persas foram os primeiros a inventar essa lei moral deles, que nem o próprio rei, o próprio imperador, o governador, seja o decreto, ele mesmo não poderia revogar o seu decreto, para ser uma coisa séria. Então, olha só, que também por isso decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa. Vocês já estão começando a imaginar o que significa isso? Um madeiro retirado da sua própria casa. Continuando. E levantado o pendurarão nele, e da sua casa se fará isso por monturo. Já imaginaram que ia nascer com a própria pessoa? Com esse madeiro? Versículo 12. O Deus, pois, que fez habitar ali, o seu nome derribe a todos os reis, e povos que estenderem a sua mão para o mudar, e para destruir esta casa de Deus, que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto apressadamente que se execute. Ou seja, após eu ler aquele decreto de Ciro, deu um outro, não vamos fazer isso aí e ser prestado. Para vocês continuarem logo a obra, vocês fazerem logo a casa do Senhor, porque foi dado o decreto para ser feito isso. Versículo 13. Então, Tatenai, o governador da lei do rio, que era um dos que ajudaram o povo a perseguir, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente conforme o que decretara o rei Dario. Agora imagine a situação. Foi uma grande ajuda para o próprio povo, que os outros tiveram que até dar ajudas para conseguir terminar a obra da casa do Senhor. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 7 do próprio Esdras, versículo 13. No versículo 12, Artaxerxes fala ao sacerdote Esdras, escriba de Deus. No versículo 13, olha o que ocorre. Por mim se decreta que,
no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Peraí, mas Ciro já não tinha dado a ordem? Ali na época do Dario, o povo não estava construindo ainda, e agora já chega Artaxerxes, e aí fala para Esdras, se quem mais estivesse lá quisesse ir e voltasse. Neemias era copeiro do rei, como a gente vê lá nos capítulos primeiros de Neemias. Então aquela pessoa, o que seria um copeiro? Não é só aquela pessoa que chega, serve e tudo bem. O copeiro são muito importantes. Porque sempre que tem um banquete de alguma coisa, o copeiro faz toda a diferença. Vocês já viram vários filmes que o rei é envenenado? Qual que é a função do copeiro? Ele chega, o cara que é para servir do rei dos maiores, ele toma o gole primeiro, espera um certo tempo. Se ele não morrer, não tiver nenhuma, o rei pode primeiro contra o rei. E principalmente uma pessoa que fosse fiel ao rei. Que muitas vezes a pessoa tem confiança fiel a você, não é mesmo? Você recebe uma oferta maior, ela até troca de emprego, recebe uma oferta maior, ela até pode deixar algum serviço que ele iria fazer na mão. Isso acontece muito com pedreiros, não é mesmo? O cara está fazendo sua obra, do dia para a noite ele não vem mais, por quê? O Joãozinho ali ofereceu R$50 a mais para você pagar. Voltando aqui ao assunto principal, então Neemias era copeiro do rei. E agora Esdras, ele foi um dos primeiros a receber, né? Quem quiser ir com Esdras, vá. Por quê? O povo judeu, como nós já vimos agora há pouco, é um povo que sabe utilizar as suas finanças. Agora você imagina, você chega no local, você não tem parente, você não tem afinidade nenhuma, você vai ter que aprender outra língua, vai ter que aprender outra cultura, e você vai ter que procurar o seu emprego para o seu sustento. Você está no seu emprego, você quer melhorar um pouco tudo, e nesses 70 anos os judeus teriam ou não melhorado de vida lá em Babilônia? Com certeza. E assim, somos nós, queridos irmãos, hoje no mundo, por exemplo. Você tem uma oportunidade. Você às vezes acaba se envolvendo demais com essa oportunidade. Sendo chamado do Senhor. Aprenda tudo o que deveria aprender com o Senhor. Recebe um estudo bíblico lá do povo adventista. Esse cara é gente boa, que vai na sua casa na hora que você quer e dá um estudo conforme deveria ser. Aí no final você não aceita o chamado do Senhor. Nem participa dos cultos na igreja. Não está sendo uma história parecida com aquele povo que foi, aproveitou, levou de vida lá, mas na sua terra prometida não quis voltar. Assim foi com muitos judeus. Muitos não quiseram voltar de lá, por quê? Já tinham casado com mulheres estranhas. Já tinham tido filhos com aquelas mulheres estranhas. Como assim mulheres estranhas? Eu fiquei amigo do Joãozinho, ficou amigo da mulherzinha e vão casar. Eram aqueles povos estranhos que a Bíblia sempre cita que não eram da família do povo de Israel. Eles consideravam o povo estranho. Então, tiveram filhos, mulheres, melhoraram de vida, tudo lá. Ou não é uma tentação para o povo de dizer, não, vou voltar para a minha terra, lá é bom, está tudo destruído, mas é bom lá. Aqui eu tenho minha mansão, eu vou voltar lá para Escopos. Muitos devem ter pensado nisso na época. E nós, seres humanos, eu principalmente, sou muito falho nisso. Voltando à história, então, o que acontece? Versículo 15. E levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Agora eu fico imaginando. Além do povo, não, vocês hoje são praticamente nossos escravos, eu vou deixar vocês ir e ainda vou dar até prata e ouro para vocês levarem. Igualzinho os egípcios fizeram, né?
Só que não. O povo do Egito perseguiu e tudo que fez com o povo do Senhor, e você vê agora a diferença. Quando um rei se converte, talvez ele não fosse convertido totalmente igual todos esperassem, mas ele já estava até ajudando o povo. Nós podemos levar, vamos dar toda a ajuda possível, atendimentos com vocês. Veja só a diferença de coração. Que hoje sempre o Senhor possa falar aos nossos corações, nós possamos aprender mais e mais, que o Senhor esclareça para nós tudo que for possível dentro do entendimento, nós possamos ter cada dia mais o nosso coração aberto. Ninguém tudo na verdade, eu principalmente não sou muito claro, mas que o Senhor nos abençoe e com o Senhor Deus.